Empresário milionário. Vê sua ex vendendo pão com filhas na feira e faz algo inesperado. Ricardo Almeida Pereira caminhava pela feira do bairro Cidade Jardim, em São Paulo, quando um aroma familiar de pão caseiro fez suas pernas travarem no meio da multidão. Por 5 anos havia evitado aquele lugar, mas uma reunião cancelada o trouxera de volta às memórias de sua infância naquelas ruas. Foi então que ouviu aquela voz. A voz de Marina Santos, sua ex-esposa, oferecendo pães artesanais a uma senhora idosa. O coração dele disparou quando viu 2 meninas de cabelos castanhos ao lado dela, ambas usando vestidos simples cor de terra, uma ligeiramente mais alta que a outra. "Mamãe, aquele homem está olhando para nós", sussurrou a menina menor, apontando discretamente na direção dele. Marina seguiu o olhar da filha e seu rosto empalideceu instantaneamente. A bandeja que segurava nas mãos tremeu, fazendo os pães balançarem perigosamente. "Meninas, vamos embora." "Agora", disse ela, tentando soar firme, mas Ricardo percebeu o tremor em sua voz. "Mas, mamãe, ainda temos pães para vender", protestou a mais velha, olhando confusa para o homem de terno escuro que se aproximava lentamente. Ricardo não conseguia tirar os olhos das 2 crianças. A mais nova tinha seus mesmos olhos castanhos amendoados, aqueles que sua mãe sempre dizia serem a marca registrada da família Pereira. A mais velha fazia o mesmo gesto que ele quando nervosa, passando a mão pelo cabelo repetidas vezes. "Marina", ele chamou, sua voz saindo mais rouca do que pretendia. Ela se virou completamente para ele, posicionando o corpo como um escudo protetor entre as meninas e Ricardo. Seus olhos, antes tão cheios de amor, agora carregavam uma mistura de medo e ressentimento que ele nunca havia visto. "O que você está fazendo aqui?", perguntou ela, tentando manter a voz baixa para não chamar a atenção dos outros feirantes. "Eu podia perguntar o mesmo. Desde quando você vende pães em feira?" As palavras saíram com mais dureza do que ele pretendia. "Desde quando preciso explicar minha vida para você?", retrucou Marina, erguendo o queixo numa atitude desafiadora que ele conhecia bem. A menina menor, aparentando ter cerca de 8 anos, puxou a barra do vestido da mãe. "Mamãe, ele parece com o homem das fotos que você esconde na gaveta", disse com a inocência típica de uma criança. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marina fechou os olhos por um momento como se tivesse levado um soco no estômago. Ricardo sentiu o mundo girar ao redor dele. "Que fotos?", perguntou ele, dando um passo à frente. "Nada, Valentina. Não são fotos importantes", Marina respondeu rapidamente, pegando a mão das 2 meninas. Mas a mais velha, que devia ter uns 10 anos, olhou diretamente para Ricardo com uma curiosidade que ele reconheceu imediatamente. Era a mesma expressão investigativa que ele tinha quando criança. "Você é o papai das fotos, não é?", perguntou Luísa, a mais velha, com uma franqueza que fez o coração de Ricardo parar. Marina puxou as meninas com mais força, tentando se afastar, mas Ricardo bloqueou o caminho. "Papai?", repetiu ele, sentindo as pernas bambas. "Marina, do que elas estão falando?" "Deixa pra lá, Ricardo. Vocês não se conhecem", disse Marina, mas sua voz falhava. "Claro que conhecemos", protestou Valentina, a menor. "A mamãe sempre fala de você quando acha que a gente não está ouvindo. Ela disse que você foi para um lugar muito longe e que talvez um dia você voltasse." Ricardo olhou para Marina, que agora chorava silenciosamente, tentando ainda proteger as meninas. "Marina, por favor, me explica o que está acontecendo aqui." Sua voz saiu como um sussurro desesperado. "Não é hora nem lugar para isso", ela respondeu, limpando as lágrimas com as costas da mão. "Então quando? Onde?", ele insistiu. Luísa observava a troca entre os adultos com uma maturidade precoce que partia o coração. "Mamãe, por que você está chorando? Ele parece legal", disse a menina, olhando para Ricardo com curiosidade. "Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuando." "Legal?", Ricardo se abaixou para ficar na altura de Luísa. "E você? Qual é seu nome completo?"
Luísa Santos Pereira, respondeu ela orgulhosa, antes que Marina pudesse impedir. O sobrenome atingiu Ricardo como um raio. Pereira. O sobrenome dele. Seus olhos se encheram de lágrimas enquanto olhava para Marina em busca de respostas. E você, pequena? Perguntou para Valentina, que se escondia atrás da irmã. Valentina Santos Pereira, respondeu ela timidamente. Tenho 8 anos e sei fazer pão como a mamãe. Ricardo se levantou lentamente, sentindo que o mundo havia mudado completamente em questão de minutos. 2 filhas. Ele tinha 2 filhas e nunca soube. Marina, como assim elas têm o meu sobrenome? Você me disse que tinha perdido a gravidez. Sua voz tremeu de emoção e confusão. Não aqui, Ricardo. As meninas não precisam ouvir isso. Marina implorou, mas ele viu em seus olhos que havia muito mais para contar. Mamãe perdeu o quê? Perguntou Luísa cada vez mais confusa. Marina respirou fundo, claramente lutando consigo mesma sobre o que dizer. Meninas, por favor, me ajudem a guardar os pães. Temos que ir para casa, disse ela, evitando olhar para Ricardo. Mas mamãe, ainda é cedo. E o senhor parece gostar de você. Por que não conversam? Sugeriu Valentina com a sabedoria simples de uma criança. Ricardo sentiu seu coração se partindo ao ver as 2 menininhas que eram claramente suas filhas, mas que ele nunca havia conhecido. Marina, preciso entender o que aconteceu. Me dá pelo menos isso, pediu ele, sentindo que estava implorando. Ela parou de arrumar os pães e o encarou diretamente pela primeira vez desde que ele havia aparecido. 5 anos, Ricardo. 5 anos eu esperei que você aparecesse. 5 anos criando elas sozinha, explicando por que o pai delas nunca vinha visitá-las. Mas eu não sabia. Você me disse que havia perdido o bebê. Eu chorei por semanas. Ele protestou, sentindo a injustiça da situação. Bebê? Marina deixou escapar uma risada amarga. Eram 2 bebês, Ricardo. 2 meninas que você nunca quis conhecer. Como assim nunca quis? Marina, você está falando sem sentido. Eu queria esse filho mais que tudo, ele disse, aproximando-se mais. Luísa olhava de um para o outro, tentando entender a conversa dos adultos. Papai, você realmente não sabia que a gente existia? Perguntou ela com uma tristeza que cortou o coração de Ricardo. A palavra papai saída de sua boca fez com que ele tivesse que se apoiar na barraca para não cair. Não, minha filha. Eu não sabia, mas agora que sei, quero muito conhecer vocês 2, disse ele, agachando novamente para ficar na altura delas. A vovó Helena sempre dizia que você tinha ido embora porque não nos queria, comentou Valentina, fazendo Ricardo se perguntar quem era essa vovó Helena. Marina ficou pálida ao ouvir o comentário da filha. Meninas, não falem da vovó Helena agora, disse ela rapidamente. Quem é vovó Helena? Perguntou Ricardo, percebendo que havia muito mais camadas nessa história. A mãe da mamãe. Ela cuida da gente às vezes, explicou Luísa inocentemente. Ricardo se lembrou da mãe de Marina, Helena Santos, uma mulher simples que sempre foi meio desconfiada dele durante o namoro e casamento. Ele tinha certeza de que ela nunca havia gostado dele por causa da diferença de classe social entre as famílias. Marina, precisamos conversar com calma. As meninas merecem saber a verdade, disse ele, tentando soar mais calmo do que realmente se sentia. A verdade? Ela riu sem humor. A verdade é que quando mais precisei de você, você desapareceu. Quando estava grávida e assustada, você nem me procurou para saber como eu estava. Porque você me disse que tinha perdido o bebê, ele exclamou, começando a perder a paciência. Eu nunca disse isso, Marina rebateu com firmeza. Como não? Eu lembro perfeitamente da ligação. Você chorava e disse que tinha perdido nossa criança. Ricardo estava confuso, tentando se lembrar exatamente do que havia acontecido 5 anos atrás. Marina o encarou por um longo momento, como se estivesse decidindo se devia ou não contar algo. Quem atendeu o telefone quando você ligou, Ricardo? Perguntou ela em voz baixa. Ele parou para pensar. A memória estava confusa por causa da emoção do momento. Você... Eu acho. Ou alguém que disse que você tinha perdido... A voz dele foi sumindo conforme a realização chegava.
Eu nunca falei com você depois que saí da sua casa naquele dia em que brigamos, disse Marina, e agora havia lágrimas em seus olhos também. Ricardo sentiu um frio na barriga. Quem havia atendido o telefone então? Quem havia dito que Marina tinha perdido a gravidez? Mamãe, por que vocês estão chorando? Perguntou Valentina, abraçando a perna da mãe. São lágrimas de adulto, minha filha. Às vezes os adultos ficam tristes por coisas que aconteceram há muito tempo, explicou Marina, afagando o cabelo da menina. Mas agora o papai está aqui. Vocês podem ficar felizes de novo, disse Luísa, com a simplicidade de uma criança que não entendia as complicações do mundo adulto. Ricardo olhou para as duas meninas e sentiu uma onda de amor e proteção que nunca havia experimentado antes. Elas eram suas filhas, suas próprias filhas, e ele havia perdido 8 anos de suas vidas. Marina, quem atendeu o telefone quando eu liguei? Perguntou ele, embora no fundo já estivesse começando a suspeitar da resposta. Ela hesitou, olhando para as meninas que brincavam com alguns pães pequenos. Sua mãe, disse ela finalmente, em voz tão baixa que ele quase não ouviu. Dona Margarete? Ele perguntou incrédulo. Ela me procurou alguns dias depois da nossa briga. Disse que sabia que eu estava grávida e que você não queria mais nada comigo, que você tinha pedido para ela resolver a situação. Marina falou pausadamente, como se cada palavra machucasse. Ricardo sentiu como se tivesse levado um murro no estômago. Isso é impossível. Minha mãe nunca faria uma coisa dessas, disse ele, mas mesmo enquanto falava, sabia que era exatamente o tipo de coisa que Margarete Pereira faria para proteger a família. Ela ofereceu dinheiro para eu desaparecer e nunca mais procurar você. Disse que você estava planejando casar com alguém mais adequado à sua posição social. Marina continuou, as lágrimas correndo livremente agora. E você aceitou? Perguntou ele, sentindo uma mistura de raiva e incredulidade. Eu estava grávida, sozinha, sem trabalho. Minha mãe tinha acabado de descobrir que estava doente e precisava de tratamento. O dinheiro que ela ofereceu era suficiente para cuidar dela e começar uma vida nova com as meninas. Marina se defendeu. Mas por que você não me procurou? Por que não me contou a verdade? Ricardo estava desesperado para entender. Tentei, ela exclamou, fazendo algumas pessoas na feira olharem para eles. Tentei várias vezes. Fui ao seu escritório, mas os seguranças não me deixavam subir. Liguei para sua casa, mas sua mãe sempre atendia e dizia que você não queria falar comigo. Ricardo passou as mãos pelo cabelo, tentando processar tudo o que estava ouvindo. Sua própria mãe havia sabotado seu relacionamento e o impedido de conhecer suas filhas. Papai está bem? Perguntou Luísa, notando o desespero no rosto dele. Estou bem, minha filha. Só estou tentando entender algumas coisas, disse ele, forçando um sorriso. A mamãe disse que você era muito importante e viajava muito para trabalhar. Por isso você não podia vir nos ver, comentou Valentina. Marina olhou para Ricardo com uma expressão que misturava vergonha e desafio. Eu precisava explicar de alguma forma por que o pai delas nunca aparecia, disse ela. E agora? O que fazemos agora? Perguntou Ricardo, sentindo-se completamente perdido. Agora, nada mudou. Vocês têm suas vidas, eu tenho a minha. As meninas estão bem, estão saudáveis e felizes. Marina começou a arrumar os pães novamente, sinalizando que queria encerrar a conversa. Como nada mudou? Marina, elas são minhas filhas, ele protestou. Filhas que você não conhece, que não sabem nada sobre você além do que eu conto, que não precisam da confusão de ter um pai que aparece do nada. Ela respondeu com dureza. Mas eu quero conhecê-las. Quero fazer parte das vidas delas, disse ele, e havia súplica em sua voz. Papai, você pode vir em casa jantar com a gente? Perguntou Luísa, não entendendo a tensão entre os adultos. Marina respirou fundo, claramente lutando consigo mesma. Meninas, vamos para casa, está ficando tarde, disse ela, evitando responder à pergunta da filha. Marina, por favor, me dá uma chance de conhecer minhas filhas e de explicar o que realmente aconteceu. Ricardo implorou. Ela parou e o encarou. Por um momento ele viu a mulher que havia amado tanto, a mulher com quem havia sonhado em ter filhos e construir uma família. Uma conversa,
sem as meninas presentes. Amanhã à noite, depois que elas dormirem, disse ela finalmente. Onde? Perguntou ele, aliviado por ter conseguido pelo menos isso. Na casa da minha mãe. Rua das Flores, 247. 9 horas. Marina deu as informações rapidamente. Eu vou estar lá, prometeu ele. Luísa e Valentina se despediram dele com abraços que fizeram seu coração se apertar. Eram abraços de filhas para o pai, cheios de carinho e esperança. Enquanto as via se afastando, Ricardo tirou o celular do bolso e discou um número que conhecia de cor. Mãe, preciso falar com você. Agora. A resposta do outro lado da linha foi um suspiro resignado. Eu estava esperando essa ligação, disse Margarete Pereira. Ricardo desligou o telefone e se dirigiu ao estacionamento onde havia deixado seu carro. Tinha muitas perguntas para fazer e sabia que não ia gostar das respostas. O caminho até a mansão dos Pereira nos Jardins nunca havia parecido tão longo. A cada quilômetro, Ricardo pensava nas 2 menininhas que eram suas filhas e que ele havia perdido os primeiros anos de vida por causa da manipulação de sua própria mãe. Quando chegou à casa, Margarete o esperava na sala de estar, vestida impecavelmente como sempre, mas com uma expressão que ele nunca havia visto antes. Era uma mistura de culpa e desafio. Então você a encontrou, disse ela antes mesmo que ele se sentasse. Encontrei minhas filhas, mãe. Minhas 2 filhas que você me escondeu por 5 anos. A voz dele estava carregada de raiva contida. Eu protegi você, Ricardo. Protegi nossa família. Ela respondeu, erguendo o queixo numa atitude defensiva. Protegeu de quê? De ser pai? De ter uma família? Ele gritou, perdendo a compostura. Protegi de um casamento que ia acabar mal. Marina Santos não era para você, filho. Vocês eram de mundos diferentes, Margarete tentou justificar. E que direito você tinha de tomar essa decisão por mim? Ricardo andava de um lado para o outro na sala, tentando se controlar. Eu sou sua mãe. É meu trabalho proteger você de decisões erradas, ela disse com frieza. Decisões erradas? Ter filhos com a mulher que eu amava era uma decisão errada? Ele parou na frente dela, incrédulo. Você era muito jovem e estava confuso. Aquela mulher tinha te enfeitiçado. Margarete falava como se estivesse explicando algo óbvio para uma criança. Enfeitiçado? Mãe, pelo amor de Deus, eu amava Marina. Queria casar com ela. Ricardo se sentou pesadamente numa poltrona. E olha no que deu. Uma briga feia, vocês se separaram. Eu apenas acelerei o inevitável. Ela tentou minimizar. O inevitável? Mãe, você mentiu para ela dizendo que eu não queria mais nada com ela. Mentiu para mim dizendo que ela tinha perdido o bebê. Destruiu minha família antes mesmo que ela existisse. A voz dele ecoou pela sala. Eu fiz o que precisava ser feito. Margarete permaneceu firme em sua posição. O que precisava ser feito? Ricardo se levantou novamente. Mãe, você me roubou 5 anos da vida das minhas filhas. Elas cresceram sem pai por causa das suas mentiras. Elas cresceram melhor assim, sem a confusão de pais que brigam, sem a instabilidade de um casamento fadado ao fracasso, ela argumentou. Como você pode ter tanta certeza de que ia dar errado? Perguntou ele. Porque eu conheço você, Ricardo. Você sempre foi instável quando se tratava de relacionamentos. Lembra da Fernanda? Da Carla? Quantas vezes você disse que ia casar e depois mudou de ideia? Margarete usou o passado dele como munição. Marina era diferente, ele disse baixinho. Era o que você dizia sobre todas, ela retrucou. Ricardo ficou em silêncio por um momento, processando a conversa. Sua mãe havia manipulado toda a situação com uma frieza que o assustava. Mãe, onde está o resto da família? Cadê o papai? Perguntou ele, notando que a casa estava muito silenciosa. Seu pai está viajando. E eu mandei os funcionários embora mais cedo hoje. Imaginei que você viria aqui depois de encontrar aquelas meninas, disse ela com naturalidade. Aquelas meninas são suas netas, mãe. Suas netas que você nunca quis conhecer. Ricardo apontou a crueldade da situação. Eu as conheço, disse Margarete calmamente. É como assim? Ele perguntou confuso. Eu sempre soube onde elas moravam. Sempre acompanhei de longe.
Sabia que Luísa tinha problemas cardíacos como você teve quando criança. Sabia que Valentina era boa em matemática como você. Sabia tudo. Ela revelou como se fosse algo normal. E você nunca pensou em me contar? Nunca pensou que talvez eu quisesse ajudar com o problema cardíaco da Luísa? Ricardo estava incrédulo. Paguei o tratamento dela anonimamente. O plano de saúde que Marina pensa que conseguiu através do trabalho, fui eu que paguei por anos. Margarete revelou mais uma camada de sua manipulação. Ricardo se sentou novamente, sentindo-se esmagado pela complexidade da situação. Por que, mãe? Por que fez tudo isso? Perguntou ele, cansado. Porque amo você. Porque quero o melhor para você. Porque sei que aquela mulher não era adequada para nossa família. Ela disse, como se fosse óbvio. E agora? O que você pretende fazer agora? Ele perguntou. Agora você vai fazer o que tem que fazer. Vai dar uma pensão para as meninas, talvez visitá-las de vez em quando, mas vai continuar sua vida. Vai encontrar uma mulher adequada e ter uma família de verdade. Margarete falou como se tivesse tudo planejado. Uma família de verdade? Ricardo levantou a voz. Mãe, eu já tenho uma família. Tenho 2 filhas maravilhosas que cresceram sem mim por causa das suas mentiras. Ricardo, seja realista. Você não conhece essas meninas. Elas não conhecem você. Marina te odeia com razão. Como você pretende construir algo em cima disso? Margarete tentou ser prática. Vou tentar. Vou fazer tudo o que for preciso para recuperar o tempo perdido. Ele disse com determinação. E sua empresa? Seu futuro? Suas responsabilidades? Ela listou as prioridades que sempre haviam definido a vida dele. Isso tudo pode esperar. Ou pode se adaptar à minha nova realidade. Ricardo se dirigiu para a porta. Aonde você vai? Perguntou Margarete. Preparar a conversa de amanhã com Marina. E depois disso vou descobrir como ser pai das minhas filhas, disse ele parando na porta. Ricardo, filho, pensa bem no que você está fazendo. Aquela mulher vai querer dinheiro, vai querer se aproveitar de você. Sua mãe fez uma última tentativa de dissuadi-lo. Mãe, Marina está vendendo pães numa feira para sustentar as meninas. Se ela quisesse dinheiro, teria me procurado há muito tempo. Ele rebateu. Talvez ela esteja fazendo isso propositalmente. Para parecer independente e depois conseguir mais dinheiro, Margarete não desistia. Ou talvez ela seja exatamente a mulher honesta e trabalhadora que eu me apaixonei há 10 anos. Ricardo abriu a porta. Se você fizer isso, se trouxer essas pessoas para a nossa vida, nossa reputação vai ser afetada. Os negócios vão sofrer. Margarete jogou sua carta final. Então que sofram. Pela primeira vez em anos estou fazendo algo que realmente importa, disse ele, saindo e fechando a porta atrás de si. A noite foi a mais longa da vida de Ricardo. Ele não conseguiu dormir, pensando nas 2 menininhas que eram suas filhas, imaginando como seriam suas personalidades, seus gostos, seus sonhos. Pensou em todos os momentos importantes que havia perdido. Os primeiros passos, as primeiras palavras, o primeiro dia de escola. Na manhã seguinte, chegou mais cedo ao escritório e cancelou todas as reuniões do dia. Precisava de tempo para pensar em como seria a conversa com Marina. Senhor Pereira, sua secretária, Patrícia, bateu na porta. Sua mãe está aqui e quer falar com o senhor. Diga que estou ocupado, ele respondeu sem levantar os olhos dos papéis. Ela disse que ia ficar esperando o tempo que fosse necessário, Patrícia informou. Ricardo suspirou. Conhecia bem a teimosia de Margarete. Tá bom, manda ela entrar, disse ele resignado. Margarete entrou no escritório com a postura altiva de sempre, mas Ricardo notou um cansaço em seus olhos que não estava lá no dia anterior. Vim para fazer uma última tentativa de conversar com você, disse ela, sentando-se na cadeira em frente à mesa dele. Mãe, não tem mais o que conversar. Minha decisão está tomada. Ricardo nem levantou os olhos dos documentos. E se eu te dissesse que há mais coisas que você não sabe sobre Marina Santos? Margarete disse calmamente. Agora ele a olhou diretamente. Que coisas? Perguntou, embora desconfiasse que fossem mais mentiras. A mãe dela, Helena, não ficou doente por acaso. Ela tentou se matar quando descobriu que a filha estava grávida e solteira, Margarete revelou.
E o que isso tem a ver com Marina? Ricardo perguntou. Marina mentiu para você sobre muitas coisas durante o namoro. A família dela sempre foi problemática. O pai abandonou a mãe quando Marina era criança. Helena sempre teve problemas mentais, ela continuou. Mãe, mesmo que isso seja verdade, não muda nada. Marina é uma boa mãe e criou minhas filhas sozinha, Ricardo defendeu. Criou? Ricardo, você viu onde elas moram? Em que condições? Aquelas meninas mal têm roupas adequadas. Vivem numa casa minúscula num bairro perigoso. Margarete tentou despertar a preocupação dele. Se vivem em condições ruins, é porque eu não estava lá para ajudar. Por causa das suas mentiras, ele rebateu. Ou porque Marina nunca soube administrar dinheiro. Lembra como ela sempre gastava mais do que devia quando vocês namoravam? Sua mãe insistiu. Mãe, chega. Eu não vou ouvir mais nada contra Marina. Você já fez mal suficiente para ela. Ricardo se levantou. Está bem, mas quando as coisas derem errado, quando você descobrir que essa mulher não é quem você pensa que é, lembra que eu tentei te avisar. Margarete se levantou também. E quando eu conseguir construir uma família feliz com minhas filhas, lembra que você tentou impedir, ele retrucou. Margarete saiu do escritório sem dizer mais nada, mas Ricardo sabia que aquela não seria a última tentativa dela de sabotar seu reencontro com Marina e as meninas. O resto do dia passou devagar. Ricardo tentou trabalhar, mas sua mente estava completamente focada no encontro da noite. Que perguntas Marina faria? Como ele explicaria que realmente não sabia que ela estava grávida? Como provar que sua mãe havia mentido para os dois? Às 8h30 da noite, Ricardo estava parado em frente ao número 247 da Rua das Flores. Era uma casa pequena, mas bem cuidada, com um jardim na frente cheio de flores coloridas. Muito diferente da frieza da mansão onde ele havia crescido. Respirou fundo e tocou a campainha. Oi, disse Marina abrindo a porta. Ela havia trocado a roupa simples da feira por um vestido azul que realçava seus olhos. Oi, ele respondeu, notando que ela estava tão nervosa quanto ele. Entre. Minha mãe está com as meninas no quarto, assistindo filme. Elas não vão nos incomodar. Marina o conduziu para uma sala pequena, mas aconchegante. Marina, antes de mais nada, eu preciso que você saiba que eu realmente não sabia que você estava grávida. Ricardo começou assim que se sentaram. Eu sei, disse ela simplesmente. Sabe? Ele ficou surpreso. Conversando com as meninas ontem à noite, percebi que você ficou genuinamente chocado ao saber que elas existiam. Ninguém consegue fingir uma reação daquelas, ela explicou. Então você acredita em mim? Perguntou ele aliviado. Acredito. Mas isso não muda o fato de que você sumiu da minha vida no momento em que mais precisei de você. Marina deixou claro que ainda havia mágoas. Mas eu não sumi, Marina. Eu tentei te procurar várias vezes depois da nossa briga, mas você nunca atendia às ligações. Ele se defendeu. Que ligações? Ela perguntou, confusa. Eu liguei para sua casa todos os dias por 2 semanas. Alguém sempre atendia e dizia que você não queria falar comigo, Ricardo explicou. Marina ficou pensativa por um momento. Quem atendia? Perguntou ela. Uma mulher. Eu sempre achei que fosse você, mas com a voz diferente por causa do choro. Ele tentou se lembrar. Era minha mãe, Marina disse com certeza. Ela nunca me disse que você tinha ligado. Sua mãe também estava sabendo? Ricardo perguntou, percebendo que a manipulação tinha sido mais ampla do que imaginava. Aparentemente todo mundo sabia, menos nós dois, Marina disse com amargura. Marina, minha mãe me disse que você tinha perdido o bebê. Eu chorei por semanas. Eu queria tanto ser pai. A voz dele falhou. E eu queria tanto que você quisesse nossos filhos, ela disse, limpando uma lágrima. Filhos? Você sabia que eram gêmeos desde o começo? Perguntou ele. Descobri no 3º mês. Foi uma surpresa enorme. E assustadora também, porque eu estava sozinha, Marina confessou. Como foi a gravidez? O parto? Eu perdi tudo. Ricardo se sentiu invadido por uma tristeza profunda. Foi difícil. Muito difícil. Minha mãe estava em tratamento, eu não tinha trabalho. Vivia com o dinheiro que sua mãe me deu. Ela contou. Querido ouvinte,
Se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. Marina, sobre esse dinheiro, você não deveria ter aceitado, Ricardo disse com cuidado. Fácil falar isso quando você sempre teve tudo. Quando você nunca precisou escolher entre comprar comida ou remédio para sua mãe doente. Ela respondeu com dureza. Você tem razão. Desculpa. Eu não faço ideia de como foi para você. Ele se desculpou. Eu não aceito o dinheiro por ganância, Ricardo. Aceite porque não tinha escolha. Era isso ou ver minha mãe sofrendo e criar 2 crianças na miséria? Marina explicou. E depois, como conseguiu se sustentar? Ele perguntou genuinamente interessado. Aprendi a fazer pães com uma vizinha. Comecei vendendo na porta de casa. Depois consegui um espaço na feira. Não é muito, mas dá para viver, ela falou com orgulho. E as meninas? Como foi criá-las sozinha? Ricardo queria saber tudo o que havia perdido. É desafiador. Luísa sempre foi mais questionadora, queria saber por que o pai não estava presente. Valentina é mais sonhadora, criou uma imagem romantizada de você, baseada nas poucas fotos que eu guardei. Marina sorriu tristemente. Que fotos? Perguntou ele. Algumas que tiramos juntos durante o namoro. Eu não tive coragem de jogar fora, então escondi numa gaveta. Mas as meninas acabaram encontrando, ela explicou. E o que você contava para elas sobre mim? Ricardo estava curioso. A verdade, de certa forma. Que o papai era uma pessoa importante, que trabalhava muito, que morava longe, que talvez um dia ele pudesse vir visitá-las. Marina fez uma pausa. Eu nunca falei mal de você para elas, Ricardo. Obrigado por isso, disse ele sentindo-se grato. Elas merecem ter uma imagem positiva do pai, mesmo que ele não esteja presente, ela completou. Mas agora eu posso estar presente. Quero estar presente, Ricardo disse com intensidade. Como? Marina perguntou. Ricardo, você tem uma vida completamente diferente da nossa. Você mora numa mansão, tem chofer, viaja ao mundo. Como pretende encaixar 2 crianças de periferia na sua rotina? Mudando minha rotina. Mudando minha vida se for preciso, ele respondeu sem hesitar. É fácil falar. Difícil é fazer. Marina era cética. Então me dá uma chance de provar, pediu ele. Nesse momento, ouviram-se passos correndo no corredor. Mamãe, a gente ouviu a voz do papai. Luísa apareceu na sala de pijama, seguida por Valentina. Meninas, eu disse para ficarem no quarto. Marina repreendeu suavemente. Mas a gente queria dar boa noite para o papai, disse Valentina timidamente. Ricardo sentiu o coração se apertar ao ouvir aquela palavra. Oi, meninas, disse ele abrindo os braços. As 2 correram para ele, que as abraçou apertado, sentindo pela primeira vez na vida o amor paternal que sua mãe havia tentado negar dele. Papai, você vai dormir aqui hoje? Perguntou Luísa esperançosa. Hoje não, minha filha, mas vamos conversar sobre quando posso vir visitá-las, disse ele, olhando para Marina em busca de aprovação. Vocês podem se conhecer melhor aos poucos, disse Marina, mas agora, meninas, vão dormir. Papai, você promete que vai voltar? Perguntou Valentina. Prometo, disse Ricardo, e foi a primeira promessa que fez para as filhas. Depois que as meninas voltaram para o quarto, Marina o acompanhou até a porta. Marina, sobre nós, ele começou. Não existe nós, Ricardo. Existe você, eu e 2 meninas que precisam de estabilidade. Vamos focar nisso, ela o interrompeu. Está bem. Por enquanto, ele concordou, embora soubesse que seus sentimentos por ela não haviam desaparecido. Você pode visitá-las sábado de manhã, elas têm aula de reforço à tarde. Marina estabeleceu os termos. Posso levá-las para almoçar? Perguntou ele. Vamos devagar, Ricardo. Primeiro elas precisam se acostumar com sua presença. Ela foi cautelosa. Tudo bem. Até sábado, então. Ele se despediu. No caminho de volta para casa, Ricardo ligou para seu advogado pessoal. Dr. Henrique, sou eu. Preciso que você investigue umas pessoas para mim.
Quero saber tudo sobre Helena Santos e sobre as ameaças que minha mãe pode ter feito nos últimos anos, disse ele ao telefone. Ricardo, são quase 11 da noite, reclamou o advogado. É urgente. E também quero que você prepare papéis para reconhecimento de paternidade. Tenho 2 filhas. Ricardo explicou brevemente a situação. 2 filhas? Ricardo, que história é essa? Dr. Henrique ficou surpreso. É longa, te explico amanhã, mas quero tudo resolvido o mais rápido possível. Ricardo estava decidido. Está bem, vou começar a trabalhar nisso primeira coisa amanhã. O advogado concordou. Ricardo chegou em casa e encontrou uma Mercedes preta parada na frente da mansão. Era o carro de sua irmã, Beatriz. Oi, mano, disse Beatriz quando ele entrou. Ela estava sentada na sala com Margarete. Oi, Bia, o que você está fazendo aqui? Perguntou ele desconfiado. Mamãe me contou sobre suas descobertas, disse ela cuidadosamente. Descobertas? São minhas filhas, Bia, não descobertas, ele corrigiu. Ricardo, senta aqui. Preciso te contar uma coisa. Beatriz patou o sofá ao lado dela. O que agora? Perguntou ele, cansado de revelações. Eu sempre soube das meninas, disse Beatriz baixinho. Ricardo se sentou pesadamente. Como assim sempre soube? Perguntou ele. Mamãe me contou na época. Me fez prometer que nunca contaria para você. Beatriz evitou olhar nos olhos dele. E você concordou? Ricardo não conseguia acreditar. Eu era jovem, não entendia as implicações. Achei que mamãe sabia o que estava fazendo. Beatriz se defendeu. Beatriz, você me viu sofrendo por ter perdido aquele bebê. Me viu chorando, deprimido, e nunca me disse que eu tinha 2 filhas vivas? A voz dele estava carregada de mágoa. Eu achei que seria pior para todo mundo se você soubesse. Ela tentou explicar. Pior para quem? Para mim? Para as meninas que cresceram sem pai? Ou para a família Pereira que não queria se misturar com gente pobre? Ricardo estava perdendo a paciência. Não foi assim, Beatriz protestou. Não foi como então? Ele perguntou. Beatriz olhou para Margarete, que fez um sinal para ela continuar. Eu às vezes ia ver as meninas, confessou ela. Como? Ricardo não entendia. Nos aniversários, no Dia das Crianças, algumas vezes durante o ano, sempre de longe, para elas não me verem, Beatriz explicou. Você espiava minhas filhas? Ricardo estava incrédulo. Eu queria saber se elas estavam bem, se precisavam de alguma coisa. Ela se defendeu. E se precisassem, você ia fazer o quê? Ele perguntou. Ano passado, quando Luísa precisou de cirurgia cardíaca, eu convenci mamãe a pagar o tratamento, Beatriz revelou. Então vocês 2 sabiam que minha filha estava doente e não me contaram? Ricardo se levantou, indignadíssimo. A cirurgia foi bem sucedida, ela está curada. Margarete tentou minimizar. Não é essa a questão é que eu devia estar lá. Eu devia ter segurado a mão dela antes da cirurgia, devia ter ficado no hospital esperando o resultado, ele gritou. E o que adiantaria? Você só teria sofrido. Margarete justificou. Sofrido? Mãe, é isso que os pais fazem. Eles sofrem junto com os filhos porque é assim que o amor funciona. Ricardo estava desesperado. Ricardo, calma. Beatriz tentou acalmá-lo. Não me peça para ter calma, Beatriz. Vocês 2 me roubaram 5 anos da vida das minhas filhas. 5 anos que eu nunca vou poder recuperar. Ele andava de um lado para o outro. Nós protegemos você, Margarete insistiu. De quê? De ser feliz? De ter uma família? De ter propósito na vida? Ricardo parou na frente das 2. De fazer escolhas erradas por impulso, disse Margarete. A única escolha errada que fiz foi confiar em vocês. Ricardo pegou as chaves do carro. Aonde você vai? Perguntou Beatriz. Não importa. Longe daqui. Ele se dirigiu para a porta. Ricardo, pensa no que você está fazendo. Pensa na nossa família, nos negócios, na nossa reputação. Margarete fez um último apelo. Eu estou pensando na minha família, mãe. Pela primeira vez na vida estou pensando na minha família, disse ele batendo a porta. Ricardo dirigiu sem destino por horas, tentando processar tudo o que havia descoberto. Sua família havia mentido para ele por anos. Sua irmã havia espiado suas filhas,
como se fossem estranhas. Sua mãe havia manipulado sua vida inteira. Quando finalmente voltou para casa, já era quase amanhecer. Ele tomou banho, trocou de roupa e foi direto para o escritório, mesmo sendo sábado. Precisava organizar sua vida nova. Precisava encontrar uma forma de ser o pai que suas filhas mereciam. Ligou para Dr. Henrique. Já tem alguma informação para mim? Perguntou ele. Tenho algumas coisas. Helena Santos realmente foi ameaçada por sua mãe várias vezes ao longo dos anos. Temos registro de ligações, algumas gravações que ela fez sem que sua mãe soubesse. O advogado informou. Que tipo de ameaças? Ricardo queria saber. Principalmente financeiras. Sua mãe ameaçou cortar o plano de saúde das meninas se Helena permitisse que elas tentassem contato com você. Também ameaçou processar Marina por difamação se ela espalhasse que você era o pai das crianças, o advogado explicou. Minha mãe realmente fez isso? Ricardo estava estarrecido. Aparentemente sim, e há mais. Helena gravou uma conversa em que sua mãe admite ter inventado a história de que Marina havia perdido a gravidez. Dr. Henrique revelou. Preciso dessas gravações, disse Ricardo. Já estou providenciando cópias. E sobre o reconhecimento de paternidade, você pode fazer isso oficialmente, através de um exame de DNA, ou se Marina concordar com uma declaração conjunta. O advogado explicou as opções. Prefiro a declaração conjunta se ela concordar. Menos traumático para as meninas, Ricardo decidiu. Vou preparar os documentos. Mas, Ricardo, há uma coisa que você precisa saber. O advogado hesitou. O quê? Perguntou ele. Sua mãe registrou uma empresa no nome dela para pagar as despesas das meninas. Tecnicamente, ela tem documentos que comprovam que sustenta suas filhas há anos, Dr. Henrique explicou. E isso significa o quê? Ricardo não gostou do tom. Significa que, se houver uma disputa legal pela guarda, ela pode alegar que tem mais direitos sobre as crianças do que você. O advogado foi direto. Isso é ridículo. Ela nem conhece as meninas. Ricardo protestou. Legalmente, pode não ser tão simples assim, Dr. Henrique o alertou. Ricardo desligou o telefone, sentindo que a situação estava ficando cada vez mais complicada. Sua mãe não apenas havia escondido suas filhas dele, mas havia se posicionado legalmente para ter controle sobre elas. Às 10 da manhã ele estava de volta à casa de Marina. As meninas o receberam com abraços e sorrisos que fizeram todo o resto valer a pena. Papai, a mamãe disse que você vai passar o dia com a gente, disse Valentina pulando de alegria. Isso mesmo. O que vocês gostariam de fazer? Perguntou ele. Podemos ir ao parque, sugeriu Luísa. Claro. E depois podemos almoçar em algum lugar que vocês gostem, Ricardo ofereceu. Sério? As duas perguntaram em coro, como se almoçar fora fosse um luxo raro. Sério, confirmou ele, sentindo uma pontada de culpa por não estar presente para proporcionar pequenos prazeres como aquele. Marina os acompanhou até a porta. Você tem certeza de que quer fazer isso? Perguntou ela baixinho. Tenho certeza absoluta, respondeu ele. Porque se você começar e depois desistir, vai quebrar o coração delas. Marina o alertou. Não vou desistir, Marina. Podem acontecer 1000 coisas, mas eu não vou abandonar minhas filhas, disse ele com convicção. Está bem, mas qualquer problema, qualquer coisa que elas não se sintam confortáveis, você traz elas de volta, ok? Ela estabeleceu as regras. Combinado, ele concordou. O dia no parque foi revelador para Ricardo. Ele descobriu que Luísa gostava de ler e sonhava em ser professora quando crescesse. Valentina adorava animais e queria ser veterinária. Ambas eram curiosas, inteligentes e carinhosas. Papai, por que você demorou tanto para vir nos conhecer? Perguntou Luísa durante o almoço. A pergunta que ele estava esperando e temendo ao mesmo tempo. É uma história complicada, minha filha. Mas o importante é que eu estou aqui agora e não vou mais sumir, respondeu ele. A mamãe disse que você não sabia que a gente existia. Como isso é possível? Luísa era realmente investigativa. Às vezes, os adultos fazem coisas erradas achando que estão protegendo outras pessoas. Foi o que aconteceu comigo. Ricardo tentou explicar de forma que elas pudessem entender.
Tipo, quando a vovó Helena não deixa a gente comer doce para proteger nossos dentes, comparou Valentina. Mais ou menos isso, mas muito mais complicado, disse ele. Papai, você tem outros filhos? Perguntou Luísa. Não. Vocês são minhas únicas filhas e são as pessoas mais importantes da minha vida, respondeu ele com sinceridade. Mais importante que seu trabalho? Perguntou Valentina. Muito mais importante que meu trabalho, confirmou ele. E você tem uma esposa? Continuou Luísa. Não tenho. Por enquanto, só tenho vocês duas, disse ele. E a mamãe? Você ainda gosta da mamãe? A pergunta de Valentina o pegou desprevenido. Isso é uma pergunta para adultos, minha filha. O que importa é que eu gosto muito de vocês e quero estar presente na vida de vocês. Ele desconversou. Seria legal se vocês voltassem a ser namorados. Aí, a gente seria uma família de verdade, comentou Luísa. Ricardo sentiu o coração se apertar. Elas queriam uma família completa, algo que ele também desejava, mas que sabia ser complicado. Vocês já são minha família, com ou sem a mamãe, disse ele. E sempre serão. Quando voltaram para casa no final do dia, Ricardo estava exausto, mas feliz. Havia sido o melhor dia que tinha tido em anos. Papai vem amanhã também? Perguntou Valentina na despedida. Não amanhã, mas vou falar com a mamãe para organizarmos outras visitas, prometeu ele. Posso ir na sua casa um dia? Perguntou Luísa. Claro que pode, em breve vamos organizar isso, disse ele, embora soubesse que a casa onde morava com sua mãe não era um ambiente adequado para as meninas. Depois que as meninas entraram, Marina saiu para conversar com ele. Como foi? Perguntou ela. Incrível. Elas são maravilhosas, Marina. Você fez um trabalho excepcional criando elas, disse ele com admiração. Obrigada. Ela corou levemente com o elogio. Marina, preciso te contar uma coisa. Meu advogado descobriu algumas informações sobre o que minha mãe e sua mãe fizeram ao longo dos anos. Ricardo decidiu ser transparente. Que tipo de informações? Ela perguntou, desconfiada. Aparentemente, sua mãe gravou conversas com a minha. Temos evidências de todas as manipulações e ameaças, ele explicou. E o que isso muda? Marina não parecia interessada em reviver o passado. Muda que agora podemos provar a verdade. Podemos mostrar para as meninas, quando elas forem mais velhas, que nós dois fomos vítimas de uma situação que estava além do nosso controle. Ricardo esperava que ela visse o valor disso. Ricardo, eu não quero guerra com sua família. Só quero paz para criar minhas filhas, disse ela. Nossas filhas, ele corrigiu suavemente. Nossas filhas, ela concordou após um momento de hesitação. Marina, minha mãe pode tentar criar problemas legais. Ela registrou uma empresa para pagar as despesas das meninas e pode usar isso contra nós, ele a alertou. Contra nós como? Ela ficou preocupada. Pode tentar conseguir a guarda delas, alegando que é ela quem as sustenta. Ricardo explicou a situação. Isso é impossível. Ela nunca nem falou com elas. Marina ficou indignada. Legalmente pode ser possível. Por isso precisamos nos preparar, disse ele. O que você sugere? Perguntou ela. Primeiro vou reconhecer oficialmente a paternidade. Depois precisamos documentar tudo sobre a criação delas. Mostrar que você é uma mãe exemplar e que elas estão bem cuidadas. Ricardo estava pensando estrategicamente. E se sua mãe realmente tentar tirar as meninas de mim? A preocupação era clara na voz de Marina. Não vou deixar isso acontecer, prometo, disse ele com firmeza. Como você pode prometer isso? Sua família tem muito mais recursos que eu. Marina era realista. Porque agora você não está sozinha. Agora você tem a mim, disse ele, pegando a mão dela. Marina olhou para as mãos deles unidas e não se afastou. Ricardo, não posso me iludir novamente. Não posso deixar as meninas se iludirem. Se você vai estar na nossa vida, tem que ser para sempre. Ela foi clara. Para sempre, prometeu ele. Naquela noite, Ricardo não voltou para a mansão. Alugou um quarto em um hotel próximo e passou horas no telefone com seu advogado, organizando uma estratégia para proteger suas filhas. Na segunda-feira de manhã,
Ele estava no cartório com Marina, oficializando o reconhecimento de paternidade de Luísa e Valentina. Ver os nomes delas com seu sobrenome nos documentos oficiais foi um dos momentos mais emocionantes de sua vida. Agora é oficial, disse ele sorrindo para Marina. Agora é oficial, ela concordou, mas ele percebeu que ela ainda tinha reservas. O que está pensando? Perguntou ele. Estou pensando em como explicar para as meninas que agora elas oficialmente têm um pai, mas que nossa situação continua a mesma, disse ela. Não precisa continuar a mesma, ele sugeriu. Ricardo, ela começou. Marina, eu sei que é cedo para falar disso. Eu sei que temos muito que resolver. Mas quero que saiba que meus sentimentos por você não mudaram. Se alguma coisa ficaram mais fortes, ele interrompeu. E meus sentimentos por você também não mudaram, ela admitiu baixinho. É por isso que tenho medo. Medo de quê? Perguntou ele. Medo de acreditar que dessa vez pode dar certo. Medo de que sua família destrua tudo de novo. Medo de que você perceba que nossa vida simples não é suficiente para você, ela desabafou. Marina, sua vida simples é mais rica que qualquer coisa que eu tenho. Em um dia com vocês eu senti mais felicidade do que em anos na minha vida anterior, disse ele com sinceridade. É fácil falar isso agora, no começo, mas quando a novidade passar, ela hesitou. Não vai passar. O que sinto por vocês três não é novidade, Marina. É amor. Amor real, que eu deveria ter lutado por há 5 anos. Ele tomou as mãos dela. E se sua mãe... Ela começou a falar sobre suas preocupações. Minha mãe não vai mais interferir na nossa vida. Não vou permitir. Ele a interrompeu. Como você pode ter certeza? Perguntou ela. Porque dessa vez eu não sou mais um jovem ingênuo que acredita nas manipulações dela. Dessa vez eu sei exatamente o que quero e vou lutar por isso, disse ele com determinação. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Naquele mesmo dia, Ricardo tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele alugou uma casa no bairro de Marina. Uma casa grande o suficiente para ele e as meninas, mas simples o suficiente para não destoar do ambiente onde elas haviam crescido. Ricardo, o que você está fazendo? Perguntou Marina quando ele a chamou para ver a casa. Estou me mudando para perto de vocês. Quero estar presente no dia a dia das meninas, explicou ele. Você não pode simplesmente mudar sua vida inteira assim, ela protestou. Posso sim, e estou fazendo, disse ele mostrando o contrato de aluguel já assinado. E seu trabalho? Sua empresa fica do outro lado da cidade. Marina questionou a praticidade. Vou trabalhar de home office a maior parte dos dias. E quando precisar ir ao escritório, posso ir de manhã cedo e voltar para almoçar com vocês. Ele já havia pensado em tudo. Ricardo, isso é loucura, disse ela, mas havia um brilho em seus olhos que mostrava que ela estava feliz com a decisão. Se é loucura, é a loucura mais sensata que já fiz na minha vida, respondeu ele. As meninas ficaram eufóricas quando souberam que o pai ia morar perto delas. Papai, isso significa que a gente vai se ver todo dia? Perguntou Valentina, incrédula. Todo dia que vocês quiserem, confirmou ele. E você vai poder me ajudar com a lição de casa? Perguntou Luísa. Claro, e vou poder levar vocês na escola, buscar vocês, brincar no parque sempre que quiserem. Ele listou todas as coisas normais que um pai faz e que ele havia perdido. Mamãe, você está feliz? Perguntou Valentina, notando que Marina estava emocionada. Estou feliz por vocês, respondeu ela, tentando manter certa cautela. Mas Ricardo sabia que ela estava feliz por eles todos. A mudança de Ricardo não passou despercebida por sua família. No dia seguinte, Margarete apareceu na sua nova casa. Ricardo, que palhaçada é essa? Perguntou ela, olhando ao redor da casa simples com desprezo. Não é palhaçada, mãe, é minha nova vida, respondeu ele calmamente. Sua nova vida? Ricardo, você é presidente de uma empresa. Tem responsabilidades, compromissos. Ela tentou trazê-lo de volta à realidade. E continuarei sendo. Só vou morar num lugar diferente, disse ele.
Você não pode criar suas filhas nesse ambiente. Elas precisam de educação refinada, de oportunidades melhores. Margarete tentou uma abordagem diferente. Elas estão muito bem educadas. Obrigado. Marina fez um trabalho excelente, ele defendeu. Marina fez o que pôde com os recursos que tinha, mas agora você pode dar muito mais a elas. Margarete insistiu. Posso dar amor, presença, estabilidade. Isso é muito mais importante que dinheiro. Ricardo rebateu. E o que as pessoas vão dizer? O que os sócios da empresa vão pensar? Ela jogou a carta da reputação. Vão dizer que finalmente aprendi o que realmente importa na vida, respondeu ele. Ricardo, você está cometendo o mesmo erro de 5 anos atrás. Margarete fez uma última tentativa. Não, mãe. O erro de 5 anos atrás foi acreditar em você em vez de lutar pelo que eu queria. Ele corrigiu. Se você continuar com essa decisão, terá consequências. Ela ameaçou. Que tipo de consequências? Ele perguntou, já desconfiando. Posso retirar você da presidência da empresa. Posso cortar todos os benefícios. Posso fazer com que você perca tudo. Ela listou suas armas. Então faça, disse ele simplesmente. Como? Ela não esperava essa reação. Faça, mãe. Retire-me da empresa, corte os benefícios, tire tudo. Vou sobreviver. Ele estava surpreendentemente calmo. Com que dinheiro? Como vai sustentar 2 crianças? Ela questionou. Do mesmo jeito que Marina fez por 5 anos. Com trabalho, dedicação e amor, respondeu ele. Você vai se arrepender dessa decisão, Margarete disse ao sair. A única coisa de que me arrependo é ter demorado tanto para tomar ela, ele retrucou. Naquela tarde, Ricardo estava brincando com as meninas no quintal de casa quando seu telefone tocou. Era seu sócio na empresa. Ricardo, preciso te falar. Sua mãe convocou uma reunião de emergência para amanhã, informou Carlos Mendoza. Que tipo de reunião? Perguntou Ricardo, embora soubesse a resposta. Para destituir você da presidência. Ela está alegando que você está tomando decisões pessoais que comprometem a empresa. Carlos explicou. E você acredita nisso? Ricardo perguntou. Eu acho que você tem direito de viver sua vida como quiser, mas ela está convencendo os outros sócios de que você está tendo um surto, disse Carlos. Um surto? Ricardo quase riu. Ela contou para todo mundo que você abandonou sua casa para morar numa favela por causa de 2 crianças que podem nem ser suas filhas, Carlos relatou. Favela? Carlos, estou numa casa normal, num bairro de classe média. E as meninas são oficialmente minhas filhas, tenho os documentos. Ricardo se defendeu. Eu sei, mas você conhece sua mãe. Ela tem uma forma de contar as coisas que... Carlos hesitou. Que manipula a verdade, Ricardo completou. Você vai na reunião amanhã? Perguntou Carlos. Vou. E vou contar a versão verdadeira da história, disse Ricardo. Ricardo, só um aviso. Ela trouxe documentos provando que você está mentalmente instável. Laudos médicos, histórico de depressão, coisas assim. Carlos o alertou. Que laudos médicos? Eu nunca fiz tratamento psiquiátrico. Ricardo ficou confuso. Aparentemente você fez. Pelo menos é o que os documentos mostram, Carlos disse. Carlos, você conhece minha mãe há anos. Você realmente acredita que ela seria capaz de forjar documentos médicos? Perguntou Ricardo. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Infelizmente conheço ela bem o suficiente para saber que sim, admitiu Carlos. Então você sabe que precisa me ajudar a provar a verdade, disse Ricardo. Vou fazer o que puder, prometeu Carlos. Ricardo desligou o telefone e sentiu o peso da situação. Sua mãe não estava apenas tentando afastar suas filhas dele. Estava tentando destruir sua vida completamente. Papai, você está bem? Perguntou Luísa, notando sua expressão preocupada. Estou bem, minha filha. Só tenho algumas questões de trabalho para resolver, disse ele, tentando sorrir. A mamãe disse que trabalho às vezes deixa os adultos tristes, comentou Valentina. É verdade. Mas vocês me deixam feliz, então equilibra, disse ele abraçando as duas. Naquela noite, Ricardo conversou com Marina sobre a situação. Ela pode realmente tirar você da empresa? Marina perguntou preocupada. Pode.
Ela ainda tem a maior parte das ações, ele explicou. E se isso acontecer? Ela perguntou. Vou encontrar outra forma de trabalhar. Posso abrir minha própria empresa, posso trabalhar como consultor. Ricardo não parecia preocupado. Ricardo, você tem certeza de que quer arriscar tudo por nós? Marina questionou. Marina, vocês não são um risco. Vocês são a melhor coisa que aconteceu na minha vida, disse ele pegando as mãos dela. Mas se você perder tudo, ela começou. Se eu perder tudo material e ganhar vocês, ainda vou ser o homem mais rico do mundo, ele interrompeu. E se perder tudo e ainda não conseguir ficar conosco? Ela foi realista. Isso não vai acontecer, não vou permitir, disse ele com firmeza. Como pode ter tanta certeza? Perguntou ela. Porque dessa vez eu sei pelo que estou lutando. Dessa vez não vou desistir, respondeu ele. A reunião do dia seguinte foi um dos momentos mais difíceis da vida de Ricardo. Sua mãe havia preparado um dossiê completo, tentando provar que ele estava mentalmente instável. Senhores sócios, começou Margarete, infelizmente, preciso informar que meu filho está passando por um momento de instabilidade emocional que está afetando sua capacidade de liderar nossa empresa. Dona Margarete, com todo respeito, quais são as evidências disso? Perguntou Carlos. Nas últimas semanas, Ricardo abandonou sua casa para morar numa favela. Está gastando dinheiro da empresa com questões pessoais não autorizadas. E mais grave, está tomando decisões baseadas em emoções, não em lógica empresarial. Ela apresentou os pontos. Dona Margarete. Ricardo se levantou. Posso responder a essas acusações? Claro, filho. Queremos ouvir sua versão, disse ela com falsa preocupação. Primeiro, não abandonei minha casa para morar numa favela. Me mudei para uma casa confortável, num bairro de classe média para estar próximo das minhas filhas, ele começou. Filhas que apareceram magicamente depois de anos, interrompeu Margarete. Filhas que existem há 5 anos e que a senhora escondeu de mim através de mentiras e manipulações. Ricardo rebateu. Ricardo, você tem provas dessas acusações graves? Perguntou outro sócio, Dr. Fernando. Tenho, disse Ricardo tirando um envelope da pasta. Gravações da conversa entre minha mãe e a avó das minhas filhas, onde minha mãe admite ter inventado que Marina havia perdido a gravidez. O silêncio na sala foi total. Ricardo colocou o gravador no centro da mesa e apertou play. A voz de Margarete era claramente audível. Eu disse para aquela mulher que você não queria mais nada com ela. Disse que você ia casar com alguém da nossa classe social. Foi melhor para todo mundo. E depois, claro que inventei que ela perdeu o bebê. Você estava sofrendo muito com o fim do relacionamento. Era mais fácil assim. Os rostos ao redor da mesa mudaram completamente. Margarete estava pálida. Essas gravações podem ter sido editadas. Ela tentou se defender. Podem ser verificadas por peritos, se necessário, disse Ricardo calmamente. Ricardo, disse Carlos, independente da situação pessoal, como isso afeta a empresa? Não afeta. Minha produtividade continua a mesma. Minhas decisões empresariais continuam baseadas em lógica e análise. A única diferença é que agora tenho um motivo ainda maior para trabalhar duro. Minha família, Ricardo explicou. E os laudos médicos que sua mãe apresentou? Perguntou o Dr. Fernando. Forjados. Posso provar que nunca passei por tratamento psiquiátrico. Posso trazer meus médicos pessoais para testemunhar, disse Ricardo. Margarete estava visivelmente nervosa. Senhores, ela tentou retomar o controle. Mesmo que as questões pessoais sejam verdadeiras, o fato é que Ricardo está tomando decisões impulsivas. Mudou toda a sua vida da noite para o dia. Não da noite para o dia, mãe. 5 anos depois de descobrir que tenho filhas, ele corrigiu. O ponto é que ele não está pensando claramente, ela insistiu. Pelo contrário, interrompeu Carlos. Ricardo, pelo que entendi, você descobriu que é pai de 2 crianças e tomou a decisão responsável de estar presente na vida delas. Isso me parece extremamente lúcido. Mas e se isso afetar seu desempenho? Questionou o Dr. Fernando. Se afetar, podem reavaliar minha posição. Mas deem uma chance para eu provar que posso ser um bom pai e um bom presidente ao mesmo tempo, Ricardo pediu. A votação foi apertada,
mas Ricardo manteve sua posição. 3 votos a favor, 2 contra. Carlos havia sido fundamental para convencer os outros sócios. Obrigado, disse Ricardo para Carlos depois da reunião. De nada. Mas, Ricardo, você sabe que sua mãe não vai desistir fácil, né? Carlos o alertou. Eu sei. Mas agora ela sabe que não estou sozinho, respondeu Ricardo. Como assim? Perguntou Carlos. Agora ela sabe que tem pessoas que vão questionar as mentiras dela, explicou Ricardo. Quando Ricardo chegou em casa naquela noite, encontrou as meninas fazendo lição de casa na mesa da cozinha. Era uma cena tão normal, tão perfeita, que ele sentiu uma onda de gratidão. Papai! As duas correram para abraçá-lo. Como foram as coisas no trabalho? Perguntou Marina. Complicadas, mas resolvi por enquanto, disse ele, não querendo preocupá-la com os detalhes. O que sua mãe tentou fazer dessa vez? Ela perguntou. Marina já havia aprendido a desconfiar de Margarete. Tentou me tirar da presidência da empresa, mas não conseguiu, ele resumiu. Ricardo, isso está ficando perigoso. Sua mãe está realmente disposta a destruir sua vida para nos afastar de você. Marina estava preocupada. E eu estou disposto a lutar contra qualquer coisa para ficar com vocês. Ele respondeu. Papai, por que a vovó não gosta da gente? Perguntou Luísa, que havia escutado parte da conversa. A pergunta dele partiu o coração. Como explicar para uma criança que sua avó paterna não as queria? A vovó. A vovó está confusa sobre algumas coisas. Às vezes, os adultos ficam confusos e fazem coisas erradas. Ele tentou explicar. Mas a gente pode conhecer ela. Talvez, se ela conhecer a gente, ela goste da gente, sugeriu Valentina com a inocência de uma criança. Talvez um dia, disse Ricardo, embora duvidasse que sua mãe algum dia aceitasse as meninas. E os outros vovôs? Perguntou Luísa. O papai do papai está viajando, mas talvez vocês possam conhecer ele em breve, disse Ricardo. E ele é legal? Perguntou Valentina. Ele é complicado, mas acho que vocês vão gostar dele. Ricardo tinha mais esperança em relação ao pai, que sempre foi menos manipulador que Margarete. Naquela noite, depois que as meninas foram dormir, Ricardo e Marina conversaram sobre o futuro. Marina, preciso te perguntar uma coisa, disse ele. O quê? Ela perguntou. Você consegue imaginar um futuro para nós? Para nós 4, como uma família? Perguntou ele. Eu não sei, Ricardo. É assustador pensar nisso depois de tudo que aconteceu. Ela foi honesta. Por que é assustador? Ele perguntou. Porque se der errado de novo, não vai ser só meu coração que vai se quebrar. Vai ser o coração das meninas também. Ela explicou seus medos. E se der certo? Ele perguntou. Se der certo, seria tudo o que sempre sonhei. Ela admitiu baixinho. Então vamos tentar fazer dar certo, disse ele, se aproximando dela. Ricardo, ela hesitou. Marina, eu te amo. Sempre amei. E sei que você também me ama, disse ele. Amar não basta. A gente já se amava antes e mesmo assim não deu certo, ela argumentou. Antes nós éramos jovens e deixamos outras pessoas intervirem no nosso relacionamento. Agora somos adultos e sabemos exatamente o que queremos, ele rebateu. E o que você quer? Perguntou ela. Quero você, quero as meninas. Quero que a gente seja uma família de verdade. Ele foi direto. E se sua família não aceitar? Ela perguntou. Então minha família de sangue vai perder a chance de conhecer a minha família verdadeira, ele respondeu. Marina olhou nos olhos dele e viu a sinceridade que sempre havia amado. Está bem, disse ela finalmente. Está bem o quê? Ele perguntou, querendo ter certeza. Está bem, vamos tentar. Vamos tentar ser uma família, ela disse, sorrindo pela primeira vez em muito tempo. Sério? Ele não conseguia acreditar. Sério, ela confirmou. Ricardo a beijou com toda a paixão e amor que havia guardado por 5 anos. Era um recomeço, uma chance de construir a família que sempre haviam sonhado. Mas eles não sabiam que Margarete Pereira estava apenas começando sua guerra contra eles. 2 semanas depois, Marina recebeu uma visita inesperada em casa. Era uma assistente social, acompanhada de um oficial de justiça. Senhora Marina Santos? Perguntou a mulher. Sim, sou eu. Em que posso ajudá-las?
Marina respondeu sentindo um aperto no peito. Recebemos uma denúncia de que suas filhas estão vivendo em condições inadequadas e que o Sr. Ricardo Pereira pode representar um perigo para elas, explicou a assistente social. Como assim? Que tipo de denúncia? Marina estava em choque. A denúncia alega que o Sr. Pereira é mentalmente instável, que pode ser violento e que suas filhas não deveriam estar em contato com ele. A mulher leu de uma prancheta. Isso é mentira. Ricardo nunca foi violento com ninguém. Marina se defendeu. Senhora, precisamos fazer uma inspeção da casa e conversar com as crianças, informou o oficial de justiça. Vocês têm mandado para isso? Marina perguntou, tentando manter a calma. Temos, confirmou ele, mostrando os documentos. Marina ligou desesperadamente para Ricardo, que estava no escritório. Ricardo, tem uma assistente social e um oficial aqui em casa. Estão dizendo que você é perigoso para as meninas, disse ela, tentando não chorar. O quê? Marina, não deixe eles falarem com as meninas sem mim. Estou saindo agora, disse ele, já pegando as chaves do carro. Eles têm mandado, Ricardo. Não posso impedir, ela explicou. Aguenta aí. Não fala nada até eu chegar, pediu ele. Quando Ricardo chegou, a situação já havia se deteriorado. As meninas estavam chorando, assustadas com estranhos em casa, fazendo perguntas sobre o pai. O que está acontecendo aqui? Perguntou Ricardo ao entrar. O senhor é Ricardo Pereira? Perguntou a assistente social. Sou. E vocês são? Ele perguntou, embora Marina já tivesse explicado. Assistente social, Carmen Silva, e oficial de justiça João Santos. Recebemos uma denúncia grave sobre suas filhas, explicou Carmen. Que tipo de denúncia? Perguntou Ricardo. Que o senhor representa um perigo para elas, que é mentalmente instável e possivelmente violento. Ela leu da prancheta. Quem fez essa denúncia? Perguntou ele. Isso é confidencial, respondeu a assistente social. Papai, por que essas pessoas estão dizendo que você é perigoso? Perguntou Luísa, se escondendo atrás de Marina. Porque alguém que não gosta da nossa família inventou mentiras sobre mim, explicou Ricardo, se abaixando para ficar na altura dela. Senhor Pereira, o senhor tem histórico de tratamento psiquiátrico? Perguntou Carmen. Não tenho, e posso provar isso, disse ele. Temos documentos que indicam o contrário. Ela mostrou alguns papéis. Esses documentos são falsos. Já provei isso numa reunião empresarial semana passada, Ricardo explicou. Mesmo assim, precisamos avaliar a situação, disse a assistente social. Podem avaliar, mas não vão encontrar nada de errado aqui, disse Ricardo com segurança. A inspeção durou 3 horas. Carmen conversou com as meninas separadamente, verificou a casa, analisou a situação financeira da família. Por enquanto não vamos tomar nenhuma medida extrema, disse ela ao final. Mas o caso vai permanecer aberto e faremos visitas de acompanhamento. Que tipo de medidas extremas? Perguntou Marina, com medo da resposta. Remoção das crianças do lar, proibição de contato com o pai, essas coisas. Carmen explicou casualmente, como se estivesse falando do tempo. Isso é absurdo, exclamou Ricardo. Senhor Pereira, se essa denúncia proceder, essas medidas podem se tornar necessárias para proteger as crianças. A assistente social o alertou. A denúncia não procede porque é baseada em mentiras, disse ele. Isso será determinado pela nossa investigação, disse Carmen. Depois que eles saíram, as meninas estavam inconsoláveis. Mamãe, eles vão levar a gente embora do papai? Perguntou Valentina entre soluços. Não, minha filha. Não vão levar vocês de ninguém. Marina tentou acalmar, embora ela mesma estivesse apavorada. Papai, você promete que não vai deixar eles levarem a gente? Perguntou Luísa. Prometo, ninguém vai separar nossa família, disse Ricardo, embora não soubesse como poderia cumprir essa promessa. Naquela noite, Ricardo ligou para seu advogado. Doutor Henrique, minha mãe conseguiu que uma assistente social viesse aqui investigar nossa família. Como ela pode ter feito isso? Perguntou ele. Qualquer pessoa pode fazer uma denúncia ao conselho tutelar, alegando que uma criança está em risco. E, infelizmente, eles têm que investigar todas as denúncias, explicou o advogado. Mesmo quando a denúncia é claramente falsa? Ricardo perguntou.
O problema é que sua mãe tem recursos para fazer a denúncia parecer verdadeira. Documentos falsos, testemunhas compradas, essas coisas. Doutor Henrique foi realista. E o que podemos fazer? Perguntou Ricardo. Documentar tudo. Provar que as crianças estão bem cuidadas, que você é um pai presente e responsável, que Marina é uma mãe excelente. O advogado deu as orientações. E se isso não for suficiente? Ricardo tinha medo da resposta. Se sua mãe realmente conseguir convencer o juizado de que você é perigoso, eles podem remover as crianças temporariamente enquanto fazem uma investigação mais profunda. Dr. Henrique explicou. Temporariamente para onde? Perguntou Ricardo. Para uma família temporária ou para a custódia de um parente que seja considerado apto? O advogado hesitou. Um parente como minha mãe? Ricardo entendeu o plano. É possível, confirmou o Dr. Henrique. Ricardo desligou o telefone sentindo que estava num pesadelo. Sua própria mãe estava usando o sistema de proteção infantil para tentar roubar suas filhas. Marina, precisamos nos casar, disse ele de repente. Como? Ela perguntou surpresa. Precisamos nos casar oficialmente. Quanto mais próximos formos legalmente, mais difícil será para minha mãe nos separar, ele explicou. Ricardo, casamento não é estratégia legal. É um compromisso de amor, Marina protestou. Eu sei disso, e eu te amo. Quero me casar com você, porque te amo, mas também porque preciso proteger nossa família, disse ele. É muito precipitado, ela hesitou. Marina, 5 anos atrás perdemos nossa chance de ser uma família por causa das manipulações dela. Não vou deixar isso acontecer de novo. Ricardo estava determinado. E se estivermos fazendo isso pelas razões erradas? Ela perguntou. As razões estão certas. Eu te amo. Você me ama. Amamos as meninas. Todo o resto são obstáculos que podemos superar juntos, ele argumentou. Marina olhou para as meninas que tinham adormecido abraçadas no sofá depois do susto da tarde. Elas merecem ter uma família estável, disse ela baixinho. E nós merecemos ser felizes, completou ele. Está bem, disse ela finalmente, e vamos nos casar. Wallace, sério? Ele perguntou incrédulo. Sério, mas tem que ser algo simples, sem festa grande, sem ostentação. Ela estabeleceu as condições. Do jeito que você quiser, prometeu ele. E as meninas têm que participar de tudo. Elas têm que entender que estamos fazendo isso porque queremos ser uma família, Marina continuou. Claro, elas são a nossa família, concordou ele. No dia seguinte, Ricardo acordou cedo e foi comprar alianças. Eram simples, de ouro branco, gravadas com os nomes das 4 pessoas da família. Quando chegou em casa para o café da manhã, as meninas já estavam acordadas. Meninas, a mamãe e eu temos algo para contar para vocês, disse ele, se sentando à mesa. O quê? Perguntou Luísa curiosa. Nós decidimos nos casar, anunciou Marina sorrindo. As 2 meninas gritaram de alegria e pularam da cadeira para abraçar os pais. Isso significa que a gente vai ser uma família de verdade? Perguntou Valentina. Vocês já são nossa família de verdade. O casamento só vai tornar isso oficial, explicou Ricardo. E a gente vai ter o mesmo sobrenome? Perguntou Luísa. Vocês já têm o sobrenome do papai. Agora a mamãe também vai ter, disse Marina. Quando vai ser? Perguntou Valentina. Logo, muito logo, disse Ricardo pensando na urgência da situação com a assistente social. Eles conseguiram marcar o casamento civil para a sexta-feira seguinte. Apenas os 4 estariam presentes, além das testemunhas obrigatórias. Mas na quinta-feira, um dia antes do casamento, Ricardo recebeu uma ligação que mudou tudo. Ricardo, sou eu, Helena, disse a voz do outro lado da linha. Dona Helena? Ricardo ficou surpreso. Era a primeira vez que falava com a mãe de Marina desde que eles haviam se reencontrado. Preciso falar com você. É urgente, disse ela. Sobre o quê? Perguntou ele. Sobre sua mãe. Ela esteve aqui ontem, Helena revelou. Minha mãe foi na sua casa? Ricardo não conseguia acreditar. Foi, e fez uma proposta, disse Helena. Que tipo de proposta? Ele perguntou, embora já estivesse imaginando o pior.
Ofereceu muito dinheiro para eu ajudá-la a conseguir a guarda das meninas, Helena explicou. E o que você disse? Perguntou Ricardo, prendendo a respiração. Disse que ia pensar. Mas, na verdade, queria te avisar sobre o que ela está planejando, Helena confessou. Obrigado, dona Helena. O que ela disse exatamente? Ricardo queria detalhes. Disse que você é mentalmente instável, que Marina é uma mãe negligente, que as meninas estariam melhor sendo criadas numa família com recursos. Helena repetiu as acusações. E a senhora acredita nisso? Perguntou Ricardo. Claro que não. Vejo como você é com as meninas. Vejo como elas são felizes com vocês dois. Helena foi clara. Então por que minha mãe acha que a senhora ia ajudá-la? Ricardo estava confuso. Porque ela sabe que eu me sinto culpada pelo que aconteceu 5 anos atrás. Helena admitiu. Culpada por quê? Perguntou ele. Por ter aceitado o dinheiro. Por ter mentido para Marina sobre suas ligações. Por ter ajudado sua mãe a destruir o relacionamento de vocês. Helena confessou com a voz embargada. Ricardo ficou em silêncio, processando a informação. Dona Helena, a senhora foi ameaçada por ela? Perguntou ele. Não exatamente ameaçada, mas ela deixou claro que se eu não cooperasse, as coisas poderiam ficar difíceis para minha família. Helena explicou. Que tipo de dificuldades? Ele perguntou. Problemas com meu plano de saúde, com minha aposentadoria, coisas assim. Helena detalhou as ameaças implícitas. Dona Helena, a senhora tem coragem de testemunhar sobre tudo isso? Perguntou Ricardo. Tenho. É hora de contar a verdade e parar de deixar aquela mulher controlar nossas vidas, disse Helena com determinação. Obrigado. Isso pode salvar nossa família, disse Ricardo. É o mínimo que posso fazer para compensar o mal que ajudei a causar, ela respondeu. Naquela noite, Ricardo contou tudo para Marina. Minha mãe tentou subornar sua mãe para conseguir a guarda das meninas, disse ele. Não acredito que chegou a esse ponto. Marina estava chocada. Acredite. E se não fosse sua mãe ter consciência pesada, talvez o plano tivesse funcionado. Ricardo admitiu. O que fazemos agora? Perguntou Marina. Amanhã nos casamos conforme o planejado. Depois, usamos o depoimento da sua mãe para provar que minha mãe está mentindo sobre tudo. Ele explicou o plano. Ricardo, e se sua mãe descobrir que minha mãe a traiu? E se ela cumprir as ameaças? Marina estava preocupada. Não vai cumprir. Agora que sabemos do plano dela, podemos nos proteger, disse ele com mais confiança do que realmente sentia. O dia do casamento amanheceu ensolarado. As meninas estavam animadíssimas, vestindo os vestidos novos que Ricardo havia comprado para elas. Papai, você está nervoso? Perguntou Luísa no caminho para o cartório. Já estou feliz, respondeu ele olhando para Marina ao lado dele. E você, mamãe? Perguntou Valentina. Também estou feliz, disse Marina apertando a mão de Ricardo. A cerimônia foi simples, mas emocionante. Quando o juiz perguntou se Ricardo Pereira queria se casar com Marina Santos, ele respondeu com um sim, que ecoou por todo o cartório. Agora somos uma família de verdade? Perguntou Valentina depois que eles assinaram os documentos. Agora somos uma família de verdade, confirmou Marina. Agora Marina Pereira. Mas a felicidade durou pouco. Quando chegaram em casa, havia um carro oficial estacionado na frente da casa. O que está acontecendo? Perguntou Marina. Antes que Ricardo pudesse responder, Carmen Silva, a assistente social, se aproximou deles acompanhada de 2 policiais. Senhor e senhora Pereira? Perguntou ela. Sim, respondeu Ricardo, instintivamente protegendo as meninas atrás dele. Temos uma ordem judicial para a remoção temporária das meninas, disse Carmen mostrando os documentos. Como assim remoção? Marina gritou. Novas evidências surgiram sugerindo que as crianças estão em perigo imediato, Carmen explicou. Que evidências? Perguntou Ricardo. Isso será discutido na audiência. Por enquanto, as meninas ficarão aos cuidados temporários da avó paterna, disse a assistente social. Minha mãe? Ricardo não conseguia acreditar. Papai, o que está acontecendo? Perguntou Luísa assustada. Não sabemos, minha filha, mas vamos resolver, disse ele tentando manter a calma. Nós não vamos deixar vocês levarem nossas filhas, disse Marina firmemente.
Senhora Pereira, se vocês não cooperarem, será pior para todos, alertou um dos policiais. Quanto tempo é temporário? Perguntou Ricardo. Até a audiência de custódia, que será marcada em breve, respondeu Carmen. E quando será essa audiência? Ele insistiu. Dentro de alguns dias. Ela foi vaga. Ricardo olhou para as meninas que estavam começando a chorar. Meninas, vocês vão ficar com a vovó por uns dias, enquanto o papai e a mamãe resolvem umas coisas, ok? Disse ele, tentando soar calmo. Mas a gente acabou de virar uma família, protestou Valentina. E continuamos sendo uma família, isso não muda, prometeu Marina. Papai, você promete que vai nos buscar? Perguntou Luísa. Prometo. Não importa o que aconteça, eu vou buscar vocês, disse Ricardo, abraçando as duas pela última vez. Assistir suas filhas sendo levadas no carro oficial foi o momento mais doloroso da vida de Ricardo. Elas acenavam pela janela traseira, chorando, enquanto ele e Marina ficavam parados na calçada, se sentindo completamente impotentes. Como ela conseguiu isso? Perguntou Marina entre lágrimas. Não sei, mas vou descobrir, disse Ricardo, já tirando o celular para ligar para Dr. Henrique. Doutor, eles levaram as meninas. Como minha mãe conseguiu uma ordem de remoção? Perguntou ele desesperado. Ricardo, preciso investigar, mas provavelmente ela apresentou novas evidências falsas, disse o advogado. Que tipo de evidências pode ser grave o suficiente para remover crianças no dia do casamento dos pais? Ricardo não entendia. Evidências de abuso, negligência grave, risco imediato. Coisas sérias, Dr. Henrique explicou. Todas mentiras, disse Ricardo. Eu sei, mas temos que provar isso no tribunal, disse o advogado. Quanto tempo temos? Perguntou Ricardo. A audiência deve ser marcada dentro de 72 horas. É a lei, informou o Dr. Henrique. E se perdermos? Ricardo tinha medo de perguntar. Se perdermos, a custódia temporária pode se tornar permanente enquanto um processo mais longo é conduzido. O advogado foi honesto. Ricardo desligou e abraçou Marina, que chorava inconsolavelmente. Vamos recuperar nossas filhas, prometeu ele. Como você pode ter tanta certeza? Perguntou ela. Porque dessa vez eu tenho você ao meu lado. Dessa vez não estou lutando sozinho, disse ele. Naquela noite eles foram para a casa de Helena para planejar a estratégia. Dona Helena, precisamos da sua ajuda mais do que nunca, disse Ricardo. Podem contar comigo, garantiu ela. A senhora tem as gravações das conversas com minha mãe? Perguntou ele. Tenho. E também tenho cópias dos documentos que ela me mostrou ontem, disse Helena. Que documentos? Perguntou Marina. Documentos provando que vocês dois são negligentes com as meninas. Fotos tiradas fora de contexto, depoimentos de pessoas que nem conhecem vocês, Helena explicou. Como ela conseguiu tudo isso? Ricardo estava incrédulo. Dinheiro, Ricardo. Sua mãe tem muito dinheiro e está disposta a gastar tudo para conseguir o que quer. Helena foi realista. Mas agora temos provas de que ela está mentindo, disse Marina. Temos. E amanhã vamos para o tribunal mostrar a verdade, disse Ricardo com determinação. Naquele momento, o telefone de Ricardo tocou. Era um número que ele não conhecia. Alô? Atendeu ele. Papai? Era a voz de Luísa sussurrando. Luísa? Minha filha, onde você está? Ricardo ficou alerta. Na casa da vovó. Papai, ela está falando coisas estranhas sobre você e a mamãe, disse Luísa baixinho. Que tipo de coisas? Perguntou ele, embora não quisesse que a filha repetisse. Que vocês não sabem cuidar da gente, que a gente vai ficar melhor aqui, que talvez vocês não possam mais nos ver. Luísa estava com medo. Luísa, escuta o papai. Nada disso é verdade. A mamãe e eu vamos buscar vocês muito em breve, ok? Ele tentou tranquilizar. Promete? Perguntou ela. Prometo. Agora esconde o telefone e não conta para a vovó que você ligou, ok? Pediu ele. Ok. Papai, eu te amo, disse ela antes de desligar. Eu também te amo, minha filha, respondeu ele, mas a ligação já havia sido cortada. Como elas estão? Perguntou Marina ansiosa. Assustadas.
Minha mãe está fazendo lavagem cerebral nelas, disse Ricardo furioso. Temos que tirá-las de lá o mais rápido possível, disse Marina. E vamos, prometeu ele. A audiência foi marcada para a sexta-feira seguinte, exatamente uma semana depois do casamento deles. Uma semana que pareceu um ano inteiro. Durante esses dias, Ricardo e Marina mal dormiram, preparando documentos, reunindo testemunhas, organizando provas para demonstrar que eram pais competentes e amorosos. Doutor Henrique, como você avalia nossas chances? Perguntou Ricardo na véspera da audiência. Teoricamente, temos evidências sólidas de que sua mãe forjou documentos e fez acusações falsas, mas ela também tem recursos e advogados experientes. O advogado foi realista. E as meninas, elas podem testemunhar? Perguntou Marina. Podem, mas é complicado. O juiz pode preferir não expor crianças pequenas ao trauma de um tribunal, explicou o Dr. Henrique. Mesmo que elas queiram voltar para casa? Perguntou Ricardo. Mesmo assim, o juiz vai considerar o que é melhor para elas a longo prazo, disse o advogado. Na manhã da audiência, Ricardo acordou cedo e foi até a casa de Margarete. Precisava ter uma última conversa com sua mãe antes do tribunal. Ricardo, que bom que você veio, disse Margarete quando abriu a porta. As meninas estão sentindo sua falta. Onde elas estão? Perguntou ele. Na escola. Achei melhor manter a rotina delas normal, disse ela. Mãe, preciso falar com você, disse Ricardo entrando na sala. Claro, filho. Podemos resolver tudo isso sem precisar ir ao tribunal, ela sugeriu. Como? Perguntou ele. Você pode visitar as meninas sempre que quiser. Elas podem passar fins de semana com você e Marina, mas oficialmente elas ficariam sob minha custódia, Margarete propôs. Por que elas estariam melhor com você do que comigo? Ricardo perguntou. Porque eu posso dar estabilidade, educação de qualidade, oportunidades que vocês não podem oferecer. Ela listou. Mãe, você nem conhece essas meninas. Não sabe do que elas gostam, quais são seus sonhos, seus medos. Ricardo argumentou. Posso aprender. E elas podem aprender a me amar, disse Margarete. Mãe, elas já têm uma família que as ama. Por que você quer destruir isso? Ele perguntou genuinamente confuso. Porque quero o melhor para elas. E o melhor é crescer numa família estruturada, com valores sólidos, ela justificou. E você acha que Marina e eu não temos valores sólidos? Perguntou ele. Vocês se casaram às pressas por causa de uma crise. Isso não é base para um casamento sólido, ela criticou. Nós nos casamos porque nos amamos. Porque queremos ser uma família. Ricardo se defendeu. E quando o amor acabar? Perguntou Margarete. O amor não vai acabar, mãe. Desta vez não, disse ele com convicção. Como pode ter tanta certeza? Ela questionou. Porque desta vez sei pelo que estou lutando. Desta vez não vou deixar ninguém destruir minha família, respondeu ele se levantando. Ricardo, pensa bem. Se você continuar com essa briga, pode perder tudo. A empresa, o dinheiro, sua posição social. Ela fez uma última tentativa. Se eu perder minhas filhas, nada disso vai importar mesmo, disse ele se dirigindo para a porta. E se eu retirar a denúncia? Se eu aceitar Marina na família? Margarete ofereceu uma barganha de última hora. Como posso confiar em você depois de tudo que fez? Perguntou ele. Porque sou sua mãe. Porque no final das contas, só quero sua felicidade, disse ela. Se quisesse minha felicidade, não teria escondido minhas filhas de mim por 5 anos, retrucou ele. Estava protegendo você, ela insistiu. Estava controlando minha vida. Existe diferença, disse Ricardo, saindo da casa. A audiência começou às 2 da tarde. A sala do tribunal estava cheia. Ricardo e Marina de um lado, Margarete e seus advogados do outro, além das assistentes sociais, testemunhas de ambos os lados e outros profissionais envolvidos no caso. Meritíssimo, começou o advogado de Margarete. Estamos aqui para proteger 2 crianças inocentes que estão sendo expostas a um ambiente instável e potencialmente perigoso. Quais são as evidências disso? Perguntou o juiz. O pai das crianças tem histórico de instabilidade mental.
Tomou decisões impulsivas como abandonar sua casa para morar em condições precárias e se casou às pressas com a mãe das crianças, aparentemente para fugir desta investigação. O advogado apresentou os pontos. Dr. Henrique, o juiz deu a palavra para a defesa. Meritíssimo. Todas essas acusações são baseadas em documentos forjados e depoimentos falsos, orquestrados pela própria avó paterna das crianças em uma tentativa de conseguir a custódia delas. Dr. Henrique rebateu. Tem provas disso? Perguntou o juiz. Temos, disse Dr. Henrique apresentando as gravações de Helena. O tribunal ouviu as gravações onde Margarete admitia ter inventado que Marina havia perdido a gravidez e onde tentava subornar Helena para conseguir a custódia das meninas. Dona Margarete, essas gravações são autênticas? Perguntou o juiz. Podem ter sido editadas, meritíssimo. Ela se defendeu. Podem ser submetidas à análise pericial, se necessário, disse o juiz. Há outras evidências? Helena subiu ao banco das testemunhas e contou toda a verdade sobre os últimos 5 anos. Como Margarete havia ameaçado e manipulado ambas as famílias para manter Ricardo longe das filhas. E por que a senhora decidiu contar a verdade agora? Perguntou o juiz. Porque vi a felicidade das minhas netas quando descobriram que tinham um pai. E vi como esse homem ama essas meninas. Não posso mais ser parte de uma mentira que está machucando crianças inocentes. Helena respondeu com emoção. Meritíssimo, interrompeu o advogado de Margarete. Mesmo que essas alegações sejam verdadeiras, isso não muda o fato de que as crianças estariam melhor em um lar mais estável financeiramente. Estabilidade financeira não é o único critério para determinar custódia, respondeu o juiz. O bem-estar emocional das crianças é igualmente importante. Nesse momento, a porta do tribunal se abriu e Luísa entrou correndo, seguida por Valentina. Papai! Elas gritaram, correndo para Ricardo. Como elas entraram aqui? Perguntou o juiz surpreso. Meritíssimo, eu trouxe elas, disse uma voz conhecida. Era Carlos, o sócio de Ricardo na empresa. Quem é o senhor? Perguntou o juiz. Carlos Mendoza, sócio empresarial do senhor Ricardo. As meninas me ligaram pedindo para vir ao tribunal. Disseram que queriam falar com o senhor. Carlos explicou. Isso é irregularidade processual, protestou o advogado de Margarete. Meritíssimo, disse Dr. Henrique. As crianças têm direito de expressar seus desejos sobre a própria custódia. O juiz pensou por um momento. Está bem, mas vou conversar com elas em particular na minha sala, decidiu ele. Não, protestou Luísa. A gente quer falar aqui na frente de todo mundo. Por quê, minha filha? Perguntou o juiz gentilmente. Porque a gente quer que todo mundo saiba que a gente ama o papai e a mamãe e quer voltar para casa, disse Valentina com determinação. O tribunal ficou em silêncio total. Vocês se sentem seguras com seus pais? Perguntou o juiz. Claro que sim, respondeu Luísa. O papai nunca fez nada ruim para a gente. Ele brinca com a gente, nos ajuda com a lição, nos leva no parque. E a vovó? Vocês gostam de ficar com ela? Perguntou o juiz. A vovó é legal, mas ela não é nossa mamãe e nosso papai, disse Valentina. E ela fica falando coisas ruins sobre eles que a gente sabe que não são verdade. Que tipo de coisas? Perguntou o juiz. Que o papai é perigoso. Mas o papai nunca gritou com a gente, nunca nos machucou, explicou Luísa. Que a mamãe não sabe cuidar da gente. Mas a mamãe sempre cuidou da gente sozinha e a gente sempre foi feliz, completou Valentina. Margarete estava visivelmente desconfortável. Meninas, disse o juiz, vocês preferem morar com seus pais ou com a vovó? Com nossos pais, as duas responderam em coro. Mesmo se a vovó pudesse dar mais coisas para vocês, brinquedos, roupas, uma casa maior? Perguntou o juiz. A gente não quer coisas. A gente quer nossa família, disse Luísa com simplicidade. E nossa família são o papai, a mamãe, a vovó Helena e a gente, completou Valentina. O juiz olhou para as meninas por um longo momento. Está bem, meninas. Vocês podem se sentar com seus pais, disse ele. Ricardo e Marina abraçaram as filhas, chorando de emoção e alívio. Meritíssimo, disse Dr. Henrique.
Pedimos que a custódia das crianças seja devolvida imediatamente aos pais legais. Doutor Henrique, ainda preciso avaliar todos os aspectos do caso, disse o juiz. Meritíssimo, interrompeu Margarete se levantando. Gostaria de retirar minha denúncia. O tribunal inteiro ficou em silêncio. Como disse, perguntou o juiz. Quero retirar minha denúncia. Reconheço que talvez tenha sido precipitada em minhas acusações, disse Margarete claramente derrotada. Dona Margarete, a senhora tem certeza disso? Perguntou o juiz. Tenho. Minhas netas deixaram claro onde querem estar. E talvez eu tenha me enganado sobre meu filho e sobre Marina. Ela admitiu. Neste caso, a ordem de remoção é cancelada e a custódia é imediatamente devolvida aos pais, declarou o juiz. Vamos para casa? Perguntou Valentina. Vamos para casa, confirmou Marina, beijando a cabeça da filha. Fora do tribunal, Margarete se aproximou deles hesitante. Ricardo, ela começou. Mãe, ele a interrompeu. Obrigado por retirar a denúncia, mas isso não apaga o que você fez. Eu sei. Eu sinto muito, disse ela, e pela primeira vez em anos, Ricardo viu sinceridade em seus olhos. Vovó, você quer conhecer a gente de verdade? Perguntou Luísa, sempre a mais direta. Como assim, minha filha? Perguntou Margarete. Não como a vovó que quer nos dar coisas. Como a vovó que quer brincar com a gente e saber do que a gente gosta, explicou Luísa. Margarete olhou para as duas meninas, realmente as vendo pela primeira vez. Eu gostaria muito disso, disse ela baixinho. Então você pode vir jantar em casa um dia, ofereceu Valentina. Mas só se você prometer não falar mal da mamãe. Prometo, disse Margarete sorrindo pela primeira vez. Mãe, disse Ricardo, vai ser uma mudança grande para você. Aceitar Marina, aceitar nossa vida simples. Talvez seja a hora de uma mudança grande na minha vida, ela respondeu. 6 meses depois, a vida da família Pereira havia encontrado um equilíbrio que Ricardo jamais imaginou ser possível. Margarete cumpriu sua promessa. Ela visitava as netas uma vez por semana, sempre respeitosa com Marina, sempre interessada genuinamente na vida das meninas. Descobriu que Luísa adorava livros e começou a construir uma biblioteca para ela. Descobriu que Valentina gostava de cozinhar e começaram a fazer biscoitos juntas. Vovó, você mudou, comentou Luísa numa tarde de domingo. Como assim, minha filha? Perguntou Margarete. Antes você queria que a gente fosse diferente. Agora você gosta da gente como a gente é, observou a menina. É porque agora eu entendo que vocês são perfeitas do jeito que são, respondeu Margarete abraçando a neta. Ricardo havia reestruturado sua vida profissional. Continuava presidente da empresa, mas trabalhava de casa 3 dias por semana. Levava as meninas na escola, participava de todas as reuniões escolares, ajudava com as lições de casa. Marina expandiu seu negócio de pães. Com o investimento de Ricardo, ela abriu uma pequena padaria no bairro que se tornou ponto de encontro da comunidade. As meninas ajudavam nos fins de semana, aprendendo sobre trabalho e responsabilidade. Papai, disse Valentina numa noite durante o jantar, a gente é uma família normal agora. Normal como? Perguntou Ricardo. Como as outras famílias, que jantam juntas, que conversam sobre o dia, que se abraçam antes de dormir, ela explicou. Somos melhor que uma família normal, disse Marina. Somos uma família que lutou para ficar junta. E isso torna a gente mais forte, completou Luísa. Muito mais forte, concordou Ricardo, olhando ao redor da mesa para as 3 mulheres que eram sua vida. Naquela noite, depois que as meninas foram dormir, Ricardo e Marina se sentaram no quintal pequeno de casa, olhando as estrelas. Você se arrepende de alguma coisa? Perguntou ela. De ter levado 5 anos para encontrar vocês, respondeu ele. Mas se não tivesse levado esses 5 anos, talvez a gente não desse tanto valor ao que temos agora, ela filosofou. Verdade. Agora eu sei que não existe nada mais importante que isso aqui, disse ele apontando para a casa onde suas filhas dormiam. Nem dinheiro, nem posição social, nem aprovação da família? Marina testou. Nada.
Vocês três são tudo o que preciso para ser feliz, ele confirmou. E se surgir outra crise? Se sua mãe mudar de ideia de novo? Ela perguntou. Não vai mudar. Ela finalmente entendeu que as meninas são felizes conosco. E mesmo que mude, agora sabemos como lutar pelas pessoas que amamos. Ricardo respondeu com segurança. Sim, sabemos, concordou Marina, se aconchegando no braço dele. 1 ano após o casamento, eles fizeram uma festa de renovação de votos. Desta vez com toda a família presente. Helena, que se recuperara completamente de seus problemas de saúde. Margarete, que se tornara uma avó dedicada. Carlos e outros amigos que haviam apoiado a família durante a crise. E as crianças do bairro que frequentavam a padaria de Marina. Papai, disse Luísa durante a festa, você se lembra de quando a gente era só uma fotografia escondida na gaveta da mamãe? Lembro, respondeu Ricardo. Agora a gente é uma família de verdade, com foto na parede da sala. Ela apontou para o retrato deles 4, que ocupava lugar de honra na casa. A melhor família do mundo, disse Valentina. A melhor família do mundo, concordou Ricardo, abraçando suas 3 meninas. Naquela noite, enquanto assistia Marina arrumar as meninas para dormir, Ricardo refletiu sobre como sua vida havia mudado completamente. 1 ano atrás, ele era um empresário solitário que achava que sucesso significava dinheiro e poder. Hoje ele sabia que sucesso significava ouvir suas filhas rirem no quintal de casa. Significava dividir o café da manhã com a mulher que amava. Significava participar de apresentações escolares e reuniões de pais. Em que você está pensando? Perguntou Marina, notando seu olhar distante. Estou pensando que, se eu tivesse que escolher entre a vida que tinha antes e a vida que tenho agora, escolheria esta vida 1000 vezes, respondeu ele. Mesmo com todas as dificuldades que passamos, ela perguntou, principalmente por causa das dificuldades, elas nos mostraram o quanto nossa família vale a pena, disse ele. E o futuro? O que você espera para o futuro? Perguntou Marina. Quero ver as meninas crescerem. Quero estar presente em cada momento importante das vidas delas. Quero envelhecer ao seu lado. E quero que, quando elas forem adultas e tiverem suas próprias famílias, elas se lembrem de que o amor vale qualquer luta. Ricardo falou com emoção. E eu quero que elas saibam que mesmo quando as coisas ficam difíceis, a família sempre encontra um jeito de ficar junto, completou Marina. Sempre, concordou ele, beijando-a suavemente. 2 anos depois, Ricardo e Marina tiveram mais um filho, um menino que foi recebido com alegria imensa pelas irmãs mais velhas e pela vovó Margarete, que se tornou uma das avós mais dedicadas do bairro. Luísa, agora com 12 anos, se tornou uma leitora voraz e sonhava em ser escritora. Valentina, com 10 anos, ainda adorava cozinhar e ajudava Marina na padaria todos os sábados. A padaria de Marina cresceu e se tornou uma escola de panificação para mulheres da comunidade que queriam aprender uma profissão. Margarete, surpreendentemente, se envolveu no projeto, usando seus contatos para conseguir equipamentos e financiamentos. Quem diria que a dona Margarete viraria uma ativista social? Comentou Helena numa tarde enquanto assistiam as meninas brincarem com o bebê. O amor das netas fez milagres, respondeu Marina sorrindo. O amor sempre faz milagres, disse Helena. Só às vezes demora um pouco para a gente entender isso. Ricardo, que havia parado de trabalhar aos sábados para ficar com a família, observava a cena do quintal. Suas 2 filhas mais velhas brincando com o filho bebê, sua esposa conversando com sua sogra e sua mãe, todas juntas, todas em paz. Papai, chamou Luísa. Você sabia que vai ter uma apresentação na escola na semana que vem? Não sabia. Sobre o quê? Perguntou ele. Sobre família. Cada criança vai falar sobre sua família, ela explicou. E o que você vai falar sobre a nossa? Perguntou Ricardo, curioso. Vou contar como nossa família se perdeu e depois se encontrou de novo, como o amor é mais forte que as mentiras, e como às vezes as pessoas precisam lutar para ficarem juntas, disse Luísa com seriedade. É uma bela história, comentou ele. É a nossa história, disse ela simplesmente. E eu vou falar sobre como nossa família está sempre crescendo, completou Valentina. Primeiro era só a mamãe e a vovó Helena. Depois chegou eu e a Luísa.
Depois voltou o papai. Depois chegou a vovó Margarete. Agora chegou o Miguel. E talvez chegue mais gente. Mais gente? Perguntou Marina rindo. Sei lá. Talvez mais irmãos, talvez uma tia, talvez mais vovôs. Nossa família gosta de crescer, explicou Valentina. Ricardo olhou para Marina, que sorriu e balançou a cabeça. Por enquanto, acho que nossa família está do tamanho certo, disse Marina. Por enquanto, concordou Ricardo, mas ambos sabiam que o amor que compartilhavam era grande o suficiente para qualquer família, de qualquer tamanho. Fim da história. Agora conte para nós o que achou da história. Você acredita que Ricardo e Marina tomaram as decisões certas? E Margarete, será que ela realmente mudou ou ainda tem segundas intenções? Deixe sua opinião nos comentários com palavras sinceras. Nos conte também de onde você está nos assistindo. E não esqueça de deixar seu like e, principalmente, se inscrever no canal para não perder outras histórias emocionantes como esta.